Chitraguta! 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 広がる闇の中交わし合って革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないから Yamalila é um filme indiano de comédia dirigido por S.V. Krishna Reddy e lançado em 1994 pelo cinema Telugu, ou seja, Tollywood. Não, pera aí, Nibran, Tollywood? Mas os filmes indianos não eram feitos em Bollywood? E o que é Telugu? Pois então, eu também não sabia disso. Mas na Índia existem várias línguas diferentes. E quando eu digo várias, eu quero dizer muitas. Dá até pra fazer um top 10 línguas mais faladas na Índia. E o Telugu é a quarta mais falada delas. Na indústria cinematográfica indiana existem 3 grandes polos: Bollywood, Tollywood e Kollywood. Bollywood é a maior delas, e a língua falada nesses filmes é o Hindi, a língua mais falada na Índia. Depois vem Tollywood, que é essa da língua telugu que eu acabei de falar, e por fim Kollywood, que tem seus filmes na língua Tamil, que é a quinta mais falada na Índia. Para quem estiver interessado nesse assunto de línguas indianas, eu vou deixar no primeiro comentário fixado um link para um vídeo muito bom sobre o assunto. Bem, antes de começar a análise do filme, eu preciso deixar uma coisa bem clara pra vocês. Eu não entendo Telugu e nem encontrei legendas pra esse filme. Então tudo que eu disser aqui vai ser baseado na minha percepção visual das cenas, em conjunto com um artigo da Wikipedia que fala um pouco sobre o filme. Ou seja, nem tudo vai ter uma explicação exata pra vocês. Agora, sem mais delongas, bora lá! O filme começa mostrando o protagonista e seu amigo fugindo de várias pessoas enfurecidas. O nosso herói se chama Suraj, e o ator que o interpreta se chama Ali Basha. Ali é um ator e comediante bem naquele estilão de Dimocó. Ele tem alguns trejeitos e normalmente resolve seus problemas naquele modo trapalhões de ser. Esse amigo dele que parece uma versão indiana do Edinaldo Pereira, eu não sei o nome. Mas relaxa que ele não tem importância nenhuma pra história. Ele só tá ali pro protagonista ter alguém pra conversar sobre as coisas que acontecem no filme mesmo. Continuando. O que o Suraj fez pra esses caras eu não sei. Eu só sei que eles resolveram ir tirar satisfação com a mãe dele. Então esse cara aí que eu não sei exatamente quem é, dá uma baita bronca nele e por algum motivo resolve relembrar as origens de Suraj. No passado sua família vivia em um palácio, porém eles acabaram perdendo tudo e o palácio foi comprado por outra pessoa. Suraj, para se redimir com sua mãe, resolve que vai dar um jeito de conseguir o palácio de volta. Mas antes de pôr o plano em prática, sua mãe, muito triste, começa a cantar uma música pra ele. Tá, não, pera aí, Nibra, como assim? Ela começa a cantar do nada? Sim, e eu acho que eu tenho que explicar uma coisa muito importante pra vocês agora. Quando o assunto é cinema indiano, vocês sempre podem esperar duas coisas: filmes extremamente longos e musicais. Muitos, mas muitos musicais. Então se preparem que isso aqui é só o começo. Continuando. Na frente do palácio, Suraj e seu amigo são barrados por um guarda, porém rapidamente descobrem outra forma de entrar. Lá dentro, Suraj começa a se lembrar de alguns momentos que viveu naquele palácio, e por fim o adentra. Lá ele avista uma pelúcia da Minnie Mouse que tinha ganho de sua mãe na infância, porém ela estava trancafiada em uma vitrine. E aí eu te pergunto, como você acha que ele vai conseguir essa pelúcia de volta? Alternativa A: de algum jeito ele rouba a chave da vitrine e consegue a pelúcia de volta. Alternativa B: um dos guardas fica sensibilizado com a história de Suraj e então entrega a pelúcia pra ele. Alternativa C: ele arranca um pedaço da escada e quebra o vidro na base da paulada. Eu acho que você já sabe o que aconteceu, né? Depois de roubar a pelúcia, Suraj é pego por vários guardas que o espancam e o jogam pra fora da mansão. Em seguida nos é apresentado 2 novos personagens, Lily e Tota Hamudo. Ambos são líderes de gangues e vivem tretando entre eles. No meio do pau quebrando, eles ouviram a polícia chegar e saíram correndo para não serem pegos. Dentro do veículo sai o policial fodão da história. E eu digo isso porque se o Suraj é o Didi dessa história, esse cara é certamente o Sargento Pincel. Porque ele sempre fica se achando bonzão, mas se ferra o tempo inteiro. Mais pra frente vocês vão entender do que eu tô falando. Continuando. Em seguida, Suraj encontra Lily pela primeira vez, e acaba se apaixonando logo de cara. Destaque para esse efeito maravilhoso que colocaram nos olhos dele e a fumaça saindo de seu corpo. Parece até uma cena de desenho animado isso aí. E é nessa hora que o primeiro grande musical acontece. Depois disso, pelo que entendi, Lily pede para Suraj roubar algo para ela, e ele, com um belo pau mandado, resolve fazer. Suraj observa um bandido roubando um comerciante com uma faca, e tenta fazer o mesmo. Só que para botar um pouco mais de banca, ele diz pro comerciante que é Tota Hamudo. Esse teria sido o plano perfeito, se não fosse pelo fato de Hamudo estar atrás dele enquanto ele encenava, o que acaba lhe rendendo muita dor de cabeça. No fim das contas, Suraj é obrigado a ficar do lado de fora de casa pegando chuva de uma tempestade. Quando seu amigo vai ver como ele estava no dia seguinte, o encontra quase morto estirado no chão, então o leva para casa onde começa a ser tratado. E é nesse momento que aquela cena da intro do vídeo acontece. O que rolou ali foi o seguinte:
No inferno, que no hinduísmo fica em cima por algum motivo, o deus da justiça Citragupta se assustou com o deus da morte Yamraj, que tinha aparecido de repente, e assim acaba sem querer derrubando no mundo terreno o Bhavishyavani, que é o livro do destino. Esses dois deuses trabalham juntos no inferno. Citragupta é responsável por anotar as ações das pessoas, enquanto Yamraj é quem mata aqueles que o livro disser que tem que morrer. Porém, diferente de Death Note, onde o livro pode ser escrito por qualquer um, aqui o destino se escreve sozinho, e não dá pra escrever mais nada nele. Então se a gente for comparar, isso aqui é meio que um híbrido entre Death Note e Mirai Nikki, só que feito muitos anos antes deles sequer sonharem em existir. Continuando, quando Suraj entendeu o que o livro fazia, resolveu ir com seu amigo testá-lo por aí. Paralelo a isso, os dois deuses que fizeram lambança levaram uma baita bronca do deus criador Brahma, e então são obrigados a ir até o mundo terreno e recuperar o livro em no máximo um mês, caso contrário eles perderiam seus poderes. Enquanto isso, Suraj e seu amigo foram apostar numa corrida de cavalos. Como esperado, eles ganharam muita grana. E pra comemorar, nada melhor do que um musical, né? Depois da dança, a gente acompanha a saga dos deuses em busca do livro. Mas por algum motivo eles resolveram dar uma pausa num quiosque pra tomar alguma coisa. E quando o deus da morte viu uma garota tomando sorvete, ele quis experimentar também. Resultado: ele gostou tanto do sorvete que acabou fazendo uma pilha de potes no chão. Só seria uma pena se eles não tivessem dinheiro nenhum pra pagar tudo aquilo, né? Então os dois saem sem pagar e são perseguidos pelos sorveteiros enfurecidos. Desse ponto em diante, sorvete acaba se tornando a comida favorita do deus da morte, assim como a maçã é a favorita de Ryuki, o Shinigami principal de Death Note. Continuando, a perseguição só termina porque Suraj acaba aparecendo e paga o prejuízo dos dois sem saber que eles eram deuses de verdade. Pra ele, aqueles dois eram só pessoas fantasiadas mesmo. Em seguida, Suraj compra a mansão de volta e leva sua mãe até lá, além de finalmente recuperar a sua tão amada pelúcia da Minnie. Estava indo tudo muito bem, até que a próxima previsão que o livro fez não foi nada boa. Ele dizia que a mãe de Suraj morreria às 10 da noite, e então ele entra em desespero. Já que sua morte não poderia ser impedida, ele queria que pelo menos ela tivesse o prazer de ver o seu filho casado. Então vai atrás de Lily. Ela topa ajudar, mas só como forma de encenação mesmo. Depois de apresentar Lily a ela, Suraj fica com sua mãe até a hora de sua morte. Porém, ela inesperadamente não morreu. E a explicação para isso é que sem o livro, o Deus da Morte não sabe quem ele precisa matar. Então basicamente nenhuma pessoa é capaz de morrer nesse meio tempo, mesmo que o livro diga o contrário. Porém nem tudo são flores. Depois de ver que a mãe dele não tinha morrido, Lily abre o jogo pra ela. Então a mãe fica extremamente chateada com ele e eles param de se falar. No dia seguinte, Suraj se encontra com os deuses novamente. E é então que ele percebe que eles eram de fato os verdadeiros. Para proteger sua mãe, Suraj contrata uma garota para atrasar o Deus da Morte enquanto ele esconde o livro em um lugar seguro. No meio do encontro do Deus da Morte com essa garota, membros da gangue do Totaramudo aparecem e começam a mexer com os dois. E foi nesse momento que ele resolveu mostrar uma fração do seu poder pra gente. E uma cena fenomenal de luta acontece entre eles. Era gente voando pra tudo que é lado, com direito a cordinha aparecendo e tudo. Além disso, também tem umas cenas em Fast Forward que simulavam de uma forma muito podre o impulso da marretada que ele dava com sua massa de ouro. Mas a cereja do bolo foi a cena do cara sendo enterrado no chão. Conseguiu ser pior que aquelas transições secas do Chaves. Eu fiquei desacreditado quando eu vi. Depois que Ramudo descobriu a surra que seus subordinados levaram, ele manda fazer várias massas para sua gangue também. Porém, de alguma forma, a gangue de Lily também conseguiu esse tipo de arma. Porém, dessa vez eles não conseguiram fugir da polícia a tempo. Então começaram a disfarçar, fingindo que nada estava acontecendo ali. Destaque para esse tiozinho no fundo que estava fingindo tocar uma flauta. Sensacional. Depois disso, Suraj se encontra com Ramudo, dá ele uma penca de dinheiro para mostrar que agora ele é o bichão e vai embora, deixando o gangster boquiaberto. Em seguida, para variar, mais um musical acontece, só que dessa vez os protagonistas eram os dois deuses. No fim da dança, os dois acabam descobrindo que Suraj era quem estava com o livro por conta de sua riqueza repentina, e resolvem revirar sua casa em busca dele. Suraj fica sabendo que eles estavam lá, e quando chega em casa ele os engana de alguma forma, então eles vão embora. Porém a desconfiança persistia, então o Deus da Justiça se disfarçou de catador de papelão pra ver se assim conseguia fazer com que alguém da casa lhe desse aquele livro velho. E no fim deu certo, ele coloca tudo num saco e vai embora. Quando Suraj volta pra casa e não encontra o livro, aquele cara conta a ele que doou tudo que tinha ali porque pensava que fosse só um apelido de lixo. Então lá vai o Suraj atrás do catador de papelão. E agora acontece uma cena bem típica de filme de comédia, onde o Deus da Justiça acaba esbarrando com outro catador de papelão e eles acabam trocando os sacos sem perceber. Aparentemente aquele outro catador era um bandido, e quando o policial vê o Deus da Justiça com um saco nas costas, pensa que era ele, o prende e leva pra delegacia. Paralelo a isso, Suraj esbarra com o ladrão por acaso, e eles trocam os sacos mais uma vez.
o que fez com que ele, por sorte, acabasse com o saco certo. Na prisão, o Deus da Justiça pede o apoio do Deus da Morte. Ele demora um pouco, mas quando ele chega, mano, ele chega arrebentando tudo. E em seguida, por algum motivo muito bizarro, ele começa a comer todas as granadas que estavam em cima da mesa. Uma delas até explode, mas tanto faz, porque ele se regenera utilizando um efeito de inversão de vídeo muito tosco. Paralelo a isso, Suraj acaba sendo espancado pela gangue de Hammud, e quando parecia não haver mais esperança pra ele, o Deus da Morte aparece e faz a parada mais absurda do filme inteiro. Ele simplesmente implanta a alma do Bruce Lee no protagonista. Simplesmente. Desse ponto em diante, Suraj vira um mestre da luta. Dá uma surra na gangue inteira com direito a nunchuck e tudo. Essa pra mim é de longe a melhor cena do filme inteiro. Me pegou totalmente desprevenido, e se tem uma cena do filme que eu recomendo que vocês procurem pra ver depois é essa aqui. Puta que pariu. Porém, infelizmente, quando a luta acaba, a alma de Bruce Lee volta para o mundo dos mortos. Depois disso, os deuses têm uma conversa com Suraj, onde eles perguntam por que ele queria tanto ficar com aquele livro. E ele responde que era por medo do que pudesse acontecer com sua mãe. O Deus da Morte fica muito sensibilizado e então se convida para ir jantar na casa deles para assim conhecê-lo. Nesse meio tempo, Lily acaba unindo forças com Hamudo para assim tentar roubar a fortuna de Suraj. Estava indo tudo de acordo com o plano deles. Porém, quando ela disse que ele teria que escolher entre ela ou sua mãe, Suraj fica muito puto e dá um bufetão na cara dela. E em seguida é expulso de casa. Os dois bandidos então planejam sequestrar a mãe dele para assim conseguir a grana do resgate. Mas antes disso, é claro, mais um musical. Detalhe que nesse aí, o Suraj e a Lily aparecem dançando juntos, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Depois disso, Suraj descobre que sua mãe foi sequestrada e parte em seu resgate. Chegando lá, ele apanha pra caramba, volta pra casa, pede ajuda para o Deus da Morte, que por algum motivo topa ajudá-lo, então eles vão até lá. Chegando lá, o Deus da Morte tira um arco e flecha gigantesco feito de ouro, e começa a disparar várias flechas diferentes na galera. E sabe como é que eles fizeram pra revidar? Simples, eles dançaram, porque é isso que eles fazem o filme inteiro. E o melhor de tudo é que dessa vez até o Deus da Morte ficou com aquela cara de mas que porra tá acontecendo aqui? Quando ele viu que as flechas dele não estavam surtindo efeito. Depois disso, o Deus da Morte cansou de ser bonzinho, pegou sua massa e começou a meter porrada em geral. Teve até uma hora que os bandidos tentaram jogar uma viga em cima dele, mas ele com apenas uma mão revidou o ataque facilmente. No fim, ele levanta Hamudo com apenas um dedo e o rebate para a estratosfera naquele que é um dos efeitos mais mal feitos e sem sentido que eu já vi na minha vida. Depois disso, Suraj tenta levar sua mãe até um hospital, porém é parado pelos dois deuses. Enfim, chegou a hora de fazer o que tinha que ser feito. O que acontece nesse final é parcialmente interpretação da minha parte. Pode ser que não seja exatamente isso que aconteceu, mas pelo que eu entendi foi o seguinte. O Deus da Morte disse que deixaria a mãe de Suraj viver se ele comesse o próprio dinheiro. Ele então o faz e depois disso o Deus da Morte diz que ela não morreria, porque no dia que ele jantou na casa deles, o Deus da Morte havia benzido. E também que esse lance de comer dinheiro foi só um teste para verificar a índole de Suraj. E é assim que tudo acaba, com a família feliz e reunida e os deuses com seu precioso livro de volta. Esse filme fez tanto sucesso na região que falava Telugu, que tanto Bollywood quanto Hollywood resolveram adaptar ele em suas línguas. Aí você pensa, ah que legal, eles fizeram dublagem do filme e tal. Não, o indiano não sabe brincar. E ao invés de só dublar o filme, eles simplesmente o refizeram por completo, 2 vezes. Isso é algo completamente insano pra gente, mas lá isso é aparentemente bem comum até. E caso você esteja curioso para saber os nomes desses 2 filmes, o de Bollywood se chama Takderwala e o de Hollywood Lucky Man. Sim, o nome em inglês por algum motivo. Mas levando em conta que o inglês é uma língua muito falada na Índia, e que até mesmo no filme em Telugu eles falam algumas frases em inglês do nada, isso é até compreensível. Mas sei lá, eu fiquei na expectativa de ver um nome em Tamil ali. Fui totalmente pego de surpresa. Outra coisa curiosa dos filmes indianos é que os créditos acontecem no começo ao invés do final do filme. E neles a gente pode ver que o diretor S.V. Krishna Reddy, além de dirigir o filme, ele também escreveu a história, compôs as músicas e fez o screenplay. Ou seja, esse cara se esforçou muito para fazer esse filme dar certo. E não é à toa o tamanho do sucesso que ele fez, mesmo com um orçamento tão baixo. Eu mesmo gostei demais de acompanhar, mesmo sem entender 99% do que era dito. É um filme que bizarramente funciona mesmo com essa barreira linguística, e isso é fenomenal. Ah, e antes que eu me esqueça, esse filme teve uma sequência 20 anos depois do original. E falou, galera!